Sejam bem-vindos à Semana das Bruxas do Apocalipse. Eu me chamo Kali e é um prazer te receber aqui na minha mesa. Hoje a gente vai ver como é que estão aí as suas águas, o seu mundo emocional, quais são as poções que você está produzindo dentro do seu caldeirão. Pensando que as águas também têm uma relação com o sangue, então a gente vai ver também uma questão de ancestralidade de sangue. E nós temos duas opções aqui hoje. Eu fiquei pensando o que representava melhor a água, né? Pensei em trazer conchas, pensei em outras coisas, mas eu achei que esses recipientes, eles representam de alguma maneira, né? Até taças que a gente coloca para oferendar, né? Ofertar água e tal. Então, opção de número 1 aqui, o bolinho de cartas. Opção de número 2, a taça de vidro. Se você precisar de mais tempo para escolher, você pode pausar o vídeo, tentar meditar, fechar os olhos, ver qual que te chama mais, ver por dentro principalmente, né? Já que a gente está falando de um campo de sentir e não só de raciocinar. E é isso, eu vou seguir para as leituras então e te espero lá, tá bom? Se você quiser adiantar, na descrição já tem a minutagem de cada tiragem. Então vamos lá, até já. Grupo 1, vou deixar aqui o seu bolinho aqui do lado. Não, acho que é melhor aqui, né? Porque senão vai ficar fazendo sombra. Aqui? Acho que aqui cabe. Tá cobrindo a caveira, mas pelo menos dá pra, né? Dá pra gente mexer aqui. Acho que eu vou aumentar um pouco a luz também. Eu fiz foi diminuir, mas tudo bem. Bom, eu separei aqui o tarô de uma maneira que ele converse com a gente, contando como é que estão, qual é o conteúdo emocional que vem de uma questão ancestral da sua linhagem. E aí vai representar como se fossem os ingredientes da sua poção, sabe? Os líquidos que estão dispostos ali, as suas tinturas, enfim. Aqui a gente tem como que tá nesse momento, qual é a poção que tá borbulhando dentro do seu caldeirão. E, por fim, o que é que vai sair, né? Que tipo de poção vai sair dessa mistura que a gente tem aqui. Bom, a carta que veio te representando ali foi a carta da lontra. Eu fiz um pré-embaralhamento também com os animais selvagens desconhecidos. Se você não pegou o fio da meada aí, né, do elemento terra e chegou aqui agora, então, para explicar, eu dividi essa semana aí entre os elementos terra, água, fogo e ar e o éter. E eu pedi para que os animais me ajudassem a entender quais são as temáticas que a gente está precisando saber aqui. Então, a carta da lontra que veio aqui para esse grupo, ela tá muito relacionada com a satisfação em existir. É uma carta de muito amor, de muita diversão até. Uma carta ligada com a diversão, animal associado com uma grande leveza e até associado assim com a questão de dançar, sabe? Então, realmente uma coisa intuitiva, mas de corpo ao mesmo tempo, né? Até me vem essa sensação assim de como se o sangue que corre nas suas veias ele tem esse movimento e aí o seu corpo quer se movimentar também de alguma forma. E eu falei do sangue, eu lembrei da música, né? Do meu sangue vai ferver aqui. Mas enfim, voltando aqui para esse modelo de tiragem. Então, pensando aqui em quais são os seus ingredientes, os seus conteúdos emocionais ancestrais da sua linguagem, não, da sua linhagem sanguínea, a gente tem o ancião junto com os 5 divisões. Então, os 5 divisões é o 5 de copas, que vai trazer uma questão de talvez uma memória meio perdida, talvez uma sensação de desvinculamento até com a sua ancestralidade, né? Então, aqui pode ser que
tenham pessoas que perderam o vínculo, perderam o contato, se decepcionaram com a família, e aí tem talvez uma mágoa, né? Uma coisa ali meio misturado com o lodo. Só que o ancião, ele vem trazendo muito forte, assim, uma ancestralidade conectada com a terra, né? Aqui a gente tem ele representado por uma árvore muito gigante e poderosa, né? Você pode até ver aqui, ó. Deixa eu aproximar para ver se dá para ver. O tamanho da corujinha em relação ao tamanho da árvore. Então, ela é imensa. Isso pode significar que a sua árvore genealógica ela é imensa também, mas eu sinto principalmente que esse ancião vem representando uma força espiritual ancestral que está do seu lado, sabe? Que te ajuda a lidar com essa mágoa, que te ajuda a lidar com o sentimento de perda. Aqui pode ser um vô, uma avó, ou talvez alguém que você nem conheceu em vida, mas que tem um apreço por você e que quer te mentorar de alguma forma. Então, é muito positivo aqui. Eu acho que você tente fazer esse contato com os seus ancestrais, tente retomar essa linhagem, vamos dizer assim, né? Tente retomar esse fio, porque pode ser um ingrediente muito poderoso, quanto pode acabar se tornando uma coisa meio cheia de lodo, né? Eu tô imaginando assim, musgo, e ao mesmo tempo parece que pode ser uma coisa boa também, né? Depende do olho que vê, depende de como você enxerga isso, porque esse musgo, esse lodo, ele pode ser um ingrediente potente para sua poção. Essa mistura meio pegajosa, meio, meio molhada, assim, né? Pode ser muito interessante. É terrena, mas é meio molhado ao mesmo tempo, escorregadio. E aí, isso até me lembrou agora, né, que a lontra, ela tinha vindo, assim, viradinha. E eu falei das características boas da lontra e esqueci de comentar que quando ela vem invertida, ela traz um aspecto meio sombrio e me lembrou muito, muito, muito essa coisa do pegajoso, de ser meio escorregadio, sabe? De não ter uma total solidez assim. Então, é como se você precisasse trazer um compartilhamento, trazer essa coisa da dança também, talvez, né? Eu ainda vou ver também os elementos que estão faltando na sua poção, mas eu diria que você aqui é como se dissesse assim, tem tudo para dar certo, mas pode estar indo por caminhos um pouco confusos, tá? Um pouco pegajosos e tal. Acender as velas aqui de novo. Já é a terceira vez que eu esqueço de acender antes de começar, mas eu vou superar isso, juro pra vocês. Bom, o que que tem agora atualmente borbulhando no seu caldeirão? Você literalmente aqui, né? Acho que não literalmente, mas enfim, tem um lado figurativo aqui muito expressivo, né? Porque aqui no Sete Divisões a gente tem justamente uma bacia. Então, como se fosse mesmo um caldeirão, uma taça, um vaso, onde os conteúdos diversos da imaginação, as coisas inconscientes, elas estão aqui borbulhando, querendo aparecer, querendo surgir, né? Então, você pode estar tendo visões, você pode ter memórias, lembranças, né? Eu acho que se mistura muito essa energia dos 5 de copas ali com o 7 de copas, trazendo essa coisa de eu não sei exatamente o que que é passado, o que que é futuro. Então, essa sua mistura aqui, ela tá bem misturada. Tá bem misturada, né? A gente tem aqui, ó, temos uma moça, temos uma casinha, temos uma coroa, temos, não sei o que que é isso, não tô enxergando direito. Temos um javali, temos, né, um instrumento musical, uma flor, enfim, tem uma grande mistura de coisas aqui. Talvez, falando de caminho espiritual, ou até de caminho de propósito de vida aqui e tal, você ter perdido o vínculo com as práticas, com aquelas coisas que foram ensinadas para você tradicionalmente,
fez com que você ficasse com muitas dúvidas, né? Então, tipo assim, se o meu caminho, ele pode ser qualquer coisa, então eu não sei exatamente o que que eu quero, sabe? Eu preciso descobrir ainda. Então, o seu caldeirão aqui, ele tá com muita potência, primeiramente, né? De fazer grandes magias aqui. Eu tô vendo uma grande macumbaria aqui, né? Porque a gente fecha aqui com a luz lunar. Então você provavelmente. Ai, nossa, e eu tô. Tá me chamando muita atenção, né? Que a lua aqui, ela tá como se fosse um reflexo num lago. Aqui a gente tem um lago com essa bolinha dourada. E aqui também, né? Essa água no centro aqui. Muito nessa coisa circular. Talvez você tenha vindo, se você viu o vídeo da Terra, eu acho que tinha uma questão de vaso no grupo 1 de lá, se você quiser dar uma olhada também para ver se tem. Apesar que também tinha uma relação forte com a água no grupo 2, então fica meio em aberto aí, né? Acaba que os grupos se conversam de uma maneira ou de outra. Mas enfim, a carta do vigor é a carta da força. Eu adoro de paixão, assim, essa representação aqui, que é como se fosse a Chapeuzinho Vermelho com o lobo, né? Depois de muitos anos de caminhada aqui, olha que felicidade que ela tá. Olha como o lobo acaricia ela, né? Então, existe aqui uma troca. E não é furry, tá, gente? Mas é como se eles tivessem realmente alimentado uma amizade. Ela compreendeu esse espírito selvagem e o espírito selvagem se integrou com o espírito humano. Então você tá nessa tentativa, assim, né, de integrar diversos caminhos, diversas possibilidades. Pode estar fazendo algumas misturas, assim, bem experimentais de coisas que você não sabe exatamente de onde vem, para onde vai, né? Então eu sinto que aqui é o que eu falei, assim, tem uma grande potência. O seu mundo emocional, ele é muito precioso aqui. Você tem uma ancestralidade muito forte, muito enraizada para se movimentar diante dos desafios aí. Você tem muita força, né? Você tem esse vigor dentro de você. Só que quando a gente fala aqui sobre o que vai sair dessa poção, a gente tem a luz lunar com o buscador de visões. Essas duas cartas juntas, elas trazem um poder mágico muito forte. Porque o buscador de visões, ele traz até essa coisa do encantamento, né? De um charme muito grande. Então, pode ser que você esteja fazendo uma poção de amor, ou até mesmo que você esteja fazendo uma poção que você não sabe o que que é, e resulte numa poção meio amorosa, assim. Só que as duas cartas juntas, elas me trazem um alerta em relação a ilusões. Então, você precisa tomar cuidado aqui para não deixar o seu emocional bagunçado demais. E eu vi agora 14h41, se você quiser pesquisar numerologia e tal. Então, não se distrair assim também, né, no meio do que você tá fazendo. Até o próprio sete de visões, ele é uma carta de ilusão, né? Só que é como se você estivesse resistindo ali, permanecendo forte. E no fim das contas, a ilusão, a sombra, a escuridão, ela engloba tudo, sabe? Ela te cerca, assim. Acho que não só a sombra, mas também o charme de coisas luminosas que não necessariamente são luz, sabe? Então, uma pessoa encantadora que chega na sua vida, um caminho espiritual que parece reluzir como ouro, uma poção de amor que você acha que vai resolver todos os problemas da sua vida. Eu sinto que o buraco ele é mais embaixo. E aí você precisa tomar um pouco de cuidado com essas confusões e com misturas de sentimentos ou de ingredientes mesmo, para você não se perder completamente de si mesmo, de si mesma, tá? E eu acho que assim, é como se tivesse uma certa negação aqui, né, desse ancião aqui, porque os cinco divisões é uma perda.
Então é como se você tivesse talvez afastada de uma tradição, de um formato ali, né, que te ensinaram, a espiritualidade funciona assim, ou até mesmo a bruxaria, né? A bruxaria funciona desse jeito. Se você veio, tipo, sei lá, de uma Wicca, né, de alguma tradição assim que já tem mais tempo de caminhada, aí você se decepcionou, né, vamos dizer assim, e falou: "Não, eu vou seguir o meu próprio caminho". Só que esse caminho, ele tem muitas encruzilhadas aqui. Então, eu vou ver aqui agora com o restante do baralho. Não, peraí, isso daqui são as cartas de copas. Como eu separei, deixei as copas e os arcanos maiores aqui, então a gente vai ver dentre os outros elementos, né, terra, fogo e ar, o que é que tá faltando na sua poção. O que tá faltando na poção do grupo 1? Você precisa se aliar com pessoas. Olha só, que legal. Não, tá bem bacana aqui, né? Como se você tivesse precisando talvez de um certo aterramento. Vieram 2 cartas de ouros aqui representadas pelas bênçãos. Então, talvez seja mesmo aquela coisa que eu falei da lontra, dela ser sombria, mas, sabe, é como se girasse uma chavinha ali, adicionasse o ingrediente X, né, que vai resultar realmente numa coisa muito positiva. Aqui, o 3 de bênçãos, ele vem pedindo para você trabalhar em equipe. Então, pode ser tanto com esse mentor, esse ancestral que eu falei, né, que talvez você devesse se utilizar desse contato, né, tentar aí acender uma vela ou realmente até fazer uma coisa no caldeirão mesmo, né, como veio também de novo aqui, ó, a bacia. Então, algo com água. Inclusive, eu ia trazer aqui para vocês uma leitura de velas que é feita na água, mas eu pedi orientação e veio que não era para usar. Então, eu vou recomendar para você que está ouvindo aqui o grupo 1, que você pesquise aí sobre isso. Eu vou tentar deixar algum vídeo também nos comentários para vocês verem como que funciona. E aí, você vai pingando a cera da vela na água. E a partir dos símbolos que se formam ali, você faz uma interpretação, pedindo por esse vínculo com um ancestral, né, nessa parte espiritual, alguém que tá ali querendo te ensinar alguma coisa, querendo contribuir com a sua jornada. A outra possibilidade aqui também é você se aliar com outras pessoas que não necessariamente te levam para um caminho em que você tem que se doar integralmente, porque para mim esse buscador de visões, ele tá me trazendo um certo charme, assim, de vir alguém com uma super proposta, e aí seja no campo amoroso, no campo das amizades ou no campo religioso, uma super proposta que na verdade é mais promessa do que de fato entrega. Então aqui você tem que trabalhar com pessoas que estão dispostas a colaborar com você e não que te prometem mundos e fundos, né? E no fim das contas não tem, o bolso tá furado, o fundo do bolso tá furado. Então, aqui você trabalhar com pessoas que trabalham mesmo em equipe, sem uma coisa de hierarquia, sem aquelas coisas meio de seita, sem, né, muito culto aqui. Acho que eu tô vendo mais um culto a si mesmo, sabe? Um culto aos pequenos detalhes da vida, um culto, uma sacralização das pequenas coisas, das pequenas amizades, das companhias que estão ali, sabe? Olha o prazer, tipo assim, não é uma coisa, nossa, meu Deus, que delícia, que tesão, não sei o quê. Mas olha o sorrisinho dessa senhorinha e desse duende e o corvo aqui falando, né? Aqui também pode ser bem interessante você trabalhar com animais. E até me chamou muita atenção aqui também, né? Por conta de vir o javali e
o lobo aqui na carta do vigor, então eu acho que trabalhar com animais, trabalhar com a lontra ou trabalhar com um animal de poder que faça sentido pra você, ó, e no 9 de ouros também tem. Aqui parece uma... Eu não lembro que animal que é exatamente, se fala na descrição, mas ela parece meio uma mariposa, uma borboleta e um pássaro ao mesmo tempo, né? Várias coisas. Então, aqui muito propício você trabalhar com energia de animais. Fazer uma meditação, imaginando que você é o animal X ali e tal. Ou você, sei lá, tentar uma forma de contato aqui, porque eu acho que na verdade você talvez já saiba o jeito que funciona para você. Se é, sei lá, fazendo tiragens oraculares com oráculos que tenham os animais, se é, se conectando ali com deuses, deusas que tenham um animal simbólico, representativo, né? Aqui no Corvo a gente tem algumas possibilidades aí, temos Morrigan, temos Odin, e acho que Apolo também tem uma ligação, né, com os corvos, mas temos outras coisas aqui, né? Então, os lobos de Hecate, javali, eu não sei, gente, mas se vocês souberem aí, vocês me falem, tá? Então, eu acho que aqui tem uma. Você talvez precise de terra. Terra seca aqui mesmo, né? Porque lembra que tá no lodo ali, então ela tá úmida. E aí você precisa secar um pouquinho pra, né, secar o ambiente, talvez trabalhar com ervas secas, talvez fazer uma reunião de, ai, vamos fazer magia aqui juntos, sabe? Vamos nos divertir também, né? É uma coisa que é séria, mas ao mesmo tempo que é para ser divertida. E o 9 de bênçãos trazendo também a questão da individualidade. Então, você trabalhar tanto em conjunto quanto nos seus momentos de desfrute sozinho, sozinha, né? Então, por conta dessa carta, até que eu penso que isso aqui pode ser uma grande proposta que vai acabar te fazendo ficar ali numa ilusão, né, vagando e tal. Enquanto o 9 de bênçãos, ele é aquela estrutura pessoal, individual, desapegada também, sabe? Então, você estar absoluto em si mesmo. E não de uma maneira ensimesmada, assim, de chegar num ponto de egoísmo e tal, porque aqui eu tô vendo a colaboração. Então, até assim, se você quiser, por exemplo, aplicar saberes da tradição que você veio, da sua família de criação, coisas que você aprendeu com seus pais, com seus avós e tal. Essa senhorinha aqui também tá me remetendo, né, aos avós. Você pode reunir essas coisas, sabe? Então, sei lá, você veio de uma igreja católica e aprendeu a fazer, rezar o Pai Nosso. E aí, hoje em dia, você tá na bruxaria, tá fazendo suas coisas de maneira autônoma, independente, solitária, entre muitas aspas. Mas você ainda pode integrar as rezas, você pode utilizar o Pai Nosso, né? Ou então fazer a sua própria reza, que vai servir como. Tô esperando a gata deitar, se ajeitar ali na sacola, porque tá fazendo barulho. Pronto, nenê. Bom, então você pode criar a sua própria reza e fazer ela assim como uma forma de se fortalecer, né? E ir alimentando isso aos poucos. Acho que fazendo isso virar uma tradição para você e que pode ser passada para outras pessoas, tá? Eu acho que por hoje é isso. Eu espero que essa leitura te ajude a melhorar aí as suas poções, as suas emoções. Lembre-se de misturar também com alegria, com um toque de leveza. Converse com os animais, converse com as pessoas. E aquelas pessoas que são companheiras e colaborativas mesmo, sabe? Não só pessoas que chegam com palavras bonitas e afins. Eu acho que é isso, grupo 1. Espero que você goste dessa leitura, que você consiga colocar em prática aí o que fizer sentido para você. Se você gostou desse papo, dessa conversa, se inscreve no canal para assistir os próximos vídeos
Comenta aí se fez sentido ou se não fez sentido e deixa sua curtida se você gostou. Eu espero te ver numa próxima, tá bom? Tchauzinho! Vamos para o dilema aqui do... Ai, meu Deus. O dilema do onde que eu ponho o quê? Que a mesa tá ficando meio apertada. Bom, o grupo 2. Você veio aqui com a carta da baleia. Eu já expliquei lá no grupo 1, mas se você não ouviu, né? Então, vou repetir aqui. Fiz um pré-embaralhamento, caso você não esteja acompanhando aí o fio da meada e chegou agora, a gente tá vendo nessa semana como é que estão os nossos elementos, então hoje principalmente a água, as emoções, os fluidos e também a questão da ancestralidade. Eu acho que eu já comentei isso no começo, mas tudo bem. Se ficar muito repetitivo, me perdoem, tá? Mas, então eu separei aqui, né, pra gente ver como é que estão as suas águas, o tarô dividido, o naipe de copas e os arcanos maiores, então, representando aqui a primeira parte, quais são os ingredientes que vêm de uma linhagem ancestral sanguínea, qual é a poção que tá borbulhando aí no teu caldeirão agora? Então, quais são as emoções que estão se movimentando? O que que tá vindo por aí, né? Quais são os ingredientes atualmente? Pra gente entender também qual que é essa mistura aqui entre o passado, o presente e o futuro, que representa aqui que poção que vai sair dessa mistura, né? Então, o que vem por aí? Eu embaralhei antes também os animais para saber quais são os temas que a gente está precisando tratar dentro de cada elemento, dentro de cada caixinha da nossa vida. E eu acho que eu até encaixotei demais. Então, acho que as cartas estão meio assim para mim, tipo, minha filha não precisava disso tudo, né? Vamos brincar um pouco mais e tal. Mas enfim, aqui para vocês veio a carta da baleia, representando o elemento água de vocês. Então, vocês têm uma grande bagagem emocional, vocês têm uma profundidade, uma sabedoria, e foi até essa carta que me inspirou aí, né, a trazer essa parte da ancestralidade, porque ela fala de um conhecimento ancestral. Então, uma ligação com o subterrâneo aqui, né, com o abissal, mas também com a superfície de alguma forma, né? Então você pode meio que transitar entre esses dois lugares, emocionalmente ou espiritualmente falando, né? Então, emocionalmente, às vezes você pode estar profunda demais e às vezes não tanto, e espiritualmente, às vezes você pode estar trabalhando com a luz e às vezes com as sombras de uma maneira muito profunda, dando aqueles mergulhos mesmo. Talvez você aqui tenha uma conexão com algum mentor, algum guia, algum orixá ou uma deusa, um deus que já seja propriamente da água, sabe? Me veio na cabeça o epíteto Enalian de Hecate, e Hecate também é muito conhecida por trabalhar com as sombras, né? Não só com isso, mas me veio na cabeça essa referência, assim. Então, talvez você aqui já tenha uma ligação com essa representação que tem ali uma coisa no mundo aquático. Até porque veio aqui, ó, na sua linhagem, a tecelã de visões. E, gente, eu gravei um vídeo sobre é possível resgatar esse amor? E veio essa exata mesma combinação, só que era com outro tarô. Veio a baleia junto com a tecelã de visões. Então, essa tecelã, ela pode ser você. E aí, aqui de novo, a gente tem a questão do trânsito entre um lugar e o outro, porque essa sereia aqui, ela também vira humana. E aí ela pode caminhar, né? Ela tem até os pezinhos aqui já meio que... Vamos lá, tentar focar. Os pezinhos aqui meio que formados, aí tem os barbatana e tal, né? Então ela tem os dois lados também.
Você pode ser uma pessoa que seja... que sinta que não se encaixa, sabe? Porque a gente tem aqui também a suspensão, que é o pendurado. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu acho lindíssima essa carta, gente, de verdade, assim. Eu tenho que enaltecer porque eu acho muito genial, assim, a forma que trouxeram o pendurado aqui. E aí, isso daqui pra mim traz um... Oi, amore. Temos mais um gato aqui no quarto agora. Isso daqui pra mim traz um desconforto com a sua linhagem, porque é como se você não fosse nem de um lugar nem do outro, né? Então talvez você tenha dificuldade de acessar tanto a família de pai quanto a família de mãe. Talvez tenha até um sentimento de uma dificuldade de pertencimento, mas ao mesmo tempo eu não vejo você rejeitando completamente, como se houvesse ali o desconforto, mas sei lá, você ama a sua família, você tem ali um afeto e tal. E aí até o conteúdo da sua poção agora veio com a mãe verde e os 6 divisões. Então, a mãe sendo a mãe, né? E os 6 divisões sendo a criança. Então, tem uma relação muito forte aqui com o seu lado materno, com as suas memórias de infância que você teve da sua mãe ou da sua figura feminina ali, né? Fosse uma avó, fosse uma tia, fosse uma tutora, enfim. Mas eu vejo que tá muito ligado com isso, sabe? Com a memória do maternar, com a memória desse calor, desse acolhimento. Aqui pode ser que tenham pessoas que estão praticando muito autocuidado, lembrando dessa criança, ou talvez tenham pessoas que são mães, né? E tem filhos aqui e estão tentando fazer diferente, né? Trazer mais acolhimento, trazer mais segurança ou trazer mais liberdade para os seus filhos, ou até pessoas que estão mudando a relação com a mãe mesmo, né? Ou mudando ou revitalizando essa relação, porque pode ser que essa tecelã aqui, ela também represente essa figura feminina. Então, talvez nada faça sentido ali na sua família, mas tem uma pessoa que é aquela que te dá o acolhimento, que faz você se sentir aceito. E daí, o que que vai sair dessa poção, dessa mistura, desse caldeirão? Temos aqui o cão negro com o 3 divisões. O cão negro é a morte. Então, eu vejo que esse 3 divisões, talvez eles sejam relações que vão precisar ser cortadas. Talvez essa relação não seja necessariamente com a mãe, mas outras relações que acabam interferindo no meio... Essas relações que te deixam desconfortável, sejam na família, seja fora dela, né? Algumas amizades, alguns vínculos aí que estão passando do período de validade. E assim, a gente tem a sequência aqui, né, da suspensão e do cão negro, o pendurado e a morte. Então, é como se você estivesse realmente fazendo um ciclo de regeneração, né? Mas primeiro você precisa passar pela morte, né? Então, antes de se regenerar, você passa pela morte. Como se essa imperatriz, essa mãe verde, ela mostrasse muito ali que o ciclo tá acontecendo, né? Porque ela é a própria natureza. E a natureza tem o seu momento de morte, o seu momento de renascimento. Por mais que você esteja nutrindo carinho, afeto, segurança, acolhimento, compreensão, amor, enfim, posso usar infinitos, né? Infinitas palavras aqui. Algum corte vai ser necessário. Algum elemento de limpeza, purificação e proteção. Esse cão negro, ele é muito forte, assim, gente, numa coisa de ser um lembrete. E eu acho que eu falei sobre isso também na outra tiragem lá da Terra, da carta do Destruidor, porque ela me lembra muito esse cão negro,
que é como se fosse um memento mori, sabe? Lembra-te da morte. E aí a pessoa que a autora desse baralho aqui, ela coloca que a gente sente meio que esse bafo do cão negro, assim, soprando, né? Porque ele vem te avisar que vai alguma coisa morrer. E aí podem ser vínculos que não estão servindo mais. Por mais que tenha sentimento, por mais que tenha amor, por mais que tenha um envolvimento enraizado até, tem alguma coisa que tá um pouco apodrecida e precisa ser tirada. Uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar, a suspensão aqui, ela vem num caráter muito de iniciação espiritual mesmo. Pode ser que você seja a primeira, o primeiro da sua família a ser iniciado num caminho diferente, que seja uma pessoa pioneira, que seja a primeira pessoa a mexer com oráculos, né? Ver coisas de oráculos assim, porque a Tecelã de Visões ela tem esse dom, vou usar essa palavra, né? Esse dom para coisas místicas. Daí, por fim, vamos ver aqui o que é que tá faltando nessa sua poção, apesar de que a gente já teve meio que um spoiler ali, né? Deixa eu ver se eu peguei a parte certa. Como eu separei lá os arcanos maiores e o naipe de copas, aí aqui a gente vai ver sobre os outros elementos, tá? Bênçãos e desafios, né? Você tá sendo desafiado, desafiada aqui pela própria produção daquilo que você tá produzindo, sabe? O que vai nascer dessa poção é um desafio, é algo que vai te colocar um pouco contra a parede. Tipo, agora vai ou racha, essa pessoa aqui não serve mais, esse relacionamento aqui não faz mais sentido. Você tá carregando uma bagagem emocional que não cabe mais na sua rotina, na sua vida. Você pode estar aqui. Eu tenho quase certeza de que vocês provavelmente são as rainhas de copas do outro vídeo, porque também veio essa coisa da bagagem da baleia. E eu falei de nostalgia num aspecto positivo. Aqui no Seis Divisões a gente também tem a nostalgia num aspecto positivo, mas mesmo assim ela precisa ter um fim. Não um fim à lembrança, né? Apagar da memória, porque isso não tem possibilidade. Mas aprender a se beneficiar do novo também. Porque aqui a gente tem um as de bênçãos, então é um recomeço, é uma oportunidade, é um amuleto de proteção, esse anel aqui que o sapo entrega. Eu adoro os ases nesse baralho porque eles têm como se fossem guardiões, né? O guardião das bênçãos, o guardião. Na verdade, os reis se chamam guardiões, mas aqui é como se fosse, né, o grande símbolo do elemento. E a gente tem um sapo que, na verdade, né, fica ali também entre a terra e a água. Então, mais uma referência a essa sua coisa, né, de estar entre um lugar e o outro e conseguir transitar. Isso pode ser um grande dom, tá? Também. Não é necessariamente algo que é para fazer você se sentir não pertencente, que te desmotiva de se aprofundar nos lugares e tal. Aqui é realmente você incorporar e assumir essa transitoriedade e a necessidade de voltar para a água para se regenerar. Esse sapo tá me lembrando o sapo dos animais desconhecidos, que ele tá posicionado no elemento água. E aí é uma carta que fala sobre essa coisa do sapo precisar voltar para, né, se curar, se lavar ali das mazelas da vida. Então, é como se você precisasse juntar aí, né, os elementos a seu favor. E aí aqui a gente tem o ar também, mas o gigante tá arrancando uma árvore, né? Então, tem a terra de alguma forma aqui também. Então, parece que as coisas se mesclam, se misturam. Aqui, você é muito propício que você faça um amuleto de proteção e de sorte, de novos inícios para abrir caminhos e tal. Por exemplo, se você faz uma poção ali de prosperidade e tal, espirra ela, passa ela num amuleto.
porque aí você pode utilizar aquilo e se lembrar de que os fins também são começos, são recomeços. E aí aqui, né, 5 de desafios é basicamente o que eu já falei, você encarando um gigante, você percebendo o que não dá para ser feito, até porque no pendurado e na imperatriz a gente tem uma certa tendência a querer cuidar de tudo, né, a querer fazer tudo, e não porque você, como eu posso dizer, você quer mostrar serviço ali, né? Mas porque você sabe que você tem para entregar, você sabe que você consegue acolher as pessoas, mesmo se sentindo não pertencente, você quer fazer com que as pessoas se sintam pertencentes ao lugar em que vocês estão. Só que você não pode dar conta de tudo. Às vezes não é nem por uma questão de, ai, falta algo em você, mas é porque realmente a vida não quer que você faça isso, entendeu? A vida quer que você tire, a natureza quer que você retire alguma coisa da sua vida, que você desista de algumas coisas que são muito gigantescas, que são muito grotescas, que você vê que você tá colocando esforço ali e não tá adiantando de nada, ou de ficar alimentando só a memória e não se lembrar do hoje, do agora e do daqui para frente, tá? Então, aqui eu acho que são essas coisas mesmo, né? Principalmente a questão do amuleto, vou reforçar de novo. Um anel, um colar, uma chave, que mais? Uma pedra que você pode carregar na bolsa, ou uma folhinha de alguma planta que seja relacionada à abertura de caminhos, à prosperidade, ao sucesso, a bênçãos. Então, é isso. Temos essas possibilidades aqui, tá? Grupo 2, espero que essa leitura tenha te ajudado, que você tenha gostado dela. Se fez sentido ou não, deixa nos comentários aí, compartilha comigo o que você achou. E se você gostou, eu te convido para inscrever no canal e a gente continuar tendo essa troca aqui daqui em diante. Deixa aí o seu like e no mais é isso. Tchauzinho!